Uma jovem privilegiada chamada Harper era conhecida por chamar a grande cidade de Nova York de sua casa. Ela foi capaz de desfrutar de uma existência agradável graças à renda que sua família possuía, o que a permitiu frequentar uma escola privada proeminente. Mas, apesar de tudo isso, Harper continuou a sentir um vazio em sua vida que não poderia ser remediado por adquirir mais bens materiais. Ela acidentalmente viu um idoso vagando enquanto ela estava comprando comida na cantina de sua escola um dia. Ele morava nas proximidades. Ele parecia fraco, desnutrido e empobrecido. Harper experimentou uma espécie de simpatia por ele e tomou a decisão de obter algum alimento para ele. Olá, gente! Você está com fome? Você gostaria de ter algo para comer? Harper perguntou sobre o homem idoso enquanto fazia um esforço para esconder suas preocupações. O velho entusiasta aceitou sua oferta, o que fez com que seus olhos se iluminassem. Quando Harper viu o idoso comer, ela experimentou algo que nunca tinha experimentado antes e um senso de propósito. Mas, ao mesmo tempo, Harper ficou mortificada e envergonhada quando seus colegas de trabalho começaram a brincar com ela por fornecer comida para o homem sem abrigo. Ela sentiu como se tivesse desligado todo o escritório. Ela não tinha intenção de ser uma fonte de diversão com suas ações, tudo o que ela queria fazer era realizar um ato de bondade. Ela estava tão chateada que as lágrimas estavam fluindo pelo rosto enquanto fugiu da cafeteria. Quando Harper percebeu que seus colegas de trabalho haviam testemunhado ela oferecendo a John algum alimento, seu coração começou a correr rapidamente. Ela teve sentimentos de humilhação e vergonha como resultado de fazer piada dela por ajudar um homem sem casa. Ela não conseguia esconder a perspectiva de ser o sujeito de suas piadas desagradáveis, e como resultado, lágrimas começaram a encher seus olhos. No dia seguinte, quando ela estava saindo da cantina com sua bolsa de comida, ela se certificou de que ninguém estava observando-a. Ela se movia rapidamente pela rua, seu coração pesado com os sentimentos de remorso e vergonha que ela tinha cometido. Ela pegou em John secretamente e entregou-lhe a bolsa assim que percebeu que ele estava sentado no balcão. Ela não podia deixar de se perguntar por que seus colegas estavam sendo tão duros quando ela saiu, mas ela se forçou a continuar andando. Eu não entendo por que eles achavam que seria engraçado brincar com alguém que era menos sortudo do que eles eram. Harper estava bem ciente de que ela era impotente para alterar suas perspectivas, mas ela estava determinada a continuar ajudando John em privado. Harper continuou a fazer compras diárias de comida para John, apesar de suas preocupações de que ela voltaria a ser alvo de desprezo. Ela passou muito tempo conhecendo-o, e durante esse tempo, eles frequentemente conversavam sobre suas respectivas vidas. Harper ficou impressionado com a capacidade de John de perseverar e permanecer forte diante das adversidades enquanto ele relatava histórias de sua jornada de vida para ela. Harper chegou à conclusão de que prestar assistência a John era mais essencial do que as opiniões de seus colegas de trabalho. Ela sabia que John estava grato a ela por sua generosidade, e ela se sentiu bem consigo mesma por ter tido um impacto positivo na vida de outra pessoa. No entanto, a preocupação de que eles seriam ridos nunca realmente desapareceu. Quando Harper viu qualquer um de seus colegas de trabalho, ela imediatamente se sentiu ansiosa que eles começariam a brincar com ela novamente. Apesar disso, ela continuou a ajudar John porque sabia que era a coisa certa a fazer. Como Harper continuou a conhecer o homem idoso, ela descobriu que seu nome era John e que ele tinha trabalhado anteriormente como professor em uma universidade na área. Por causa de seu vício e uma série de eventos infelizes, ele tinha sido forçado a desistir de tudo o que possuía. Quando Harper soube dos problemas de John, isso machucou seu coração, e ela prometeu fazer tudo o que pudesse para ajudá-lo a voltar aos seus pés. Ela usou seu tempo livre para investigar vários programas de reabilitação e agências sociais que seriam de ajuda a ele. Com o passar do tempo, o vínculo de Harper com John cresceu mais forte, e ela começou a olhar para ele em uma capacidade parental como resultado. Ela tornou-se um hábito de passar o tempo brincando e apoiando-o, enquanto também ouvia as histórias que ele compartilhou. A vida de John não tinha sido simples até este ponto.
Ele tinha uma educação privada e nunca tinha experimentado o amor e a segurança de uma casa familiar amorosa. Porque ele tinha perdido ambos os seus pais quando ainda era criança, ele foi deixado sozinho para defender-se no mundo exterior. Como consequência direta disso, ele tinha se voltado para o abuso de substâncias e álcool como um meio de sufocar a dor causada por seus sentimentos de isolamento e desespero. John era uma pessoa compassiva e gentil no coração, apesar dos muitos desafios que tinha superado em sua vida. Ele tinha um coração gentil cheio de compaixão, bem como um sorriso quente que poderia fazer uma sala mais brilhante do que o sol. Ele frequentemente se recusava a comer para garantir que os outros tivessem acesso à comida, e ele arrancava suas roupas para oferecê-las a pessoas que estavam menos bem do que ele. No entanto, apesar de sua generosidade, John nunca tinha conseguido encontrar uma saída da dura realidade de viver nas ruas. Mais vezes do que ele poderia contar, ele tinha sido agredido, roubado e deixado morto depois de ser atacado. Ele tinha testemunhado a morte de amigos como resultado de atos de violência, doença e vício, e o peso de sua perda tinha sido pesado em seu coração. No entanto, apesar de todos os esforços de Harper, o vício de John provou ser muito poderoso, e ele morreu em uma noite fria no meio do inverno. A notícia deixou Harper em absoluta incredulidade, e seu coração partido sentiu como se tivesse sido esmagado em 1 milhão de pedaços. Ela continuou a fazer doações de comida para abrigos para os necessitados na memória de João, mas ela nunca foi capaz de preencher completamente o vazio que sua morte havia criado. Isso está ficando completamente fora de controle. No entanto, as atividades de Harper não foram ignoradas por ninguém. Sua história foi recolhida pela mídia local, e antes de muito, indivíduos de toda a cidade estavam oferecendo comida, dinheiro e seu tempo para ajudar a população sem abrigo da cidade. O movimento tinha sido iniciado como resultado do ato de altruísmo de Harper, e ela tinha inadvertidamente se tornado o rosto de uma instituição de caridade que iria continuar a ajudar milhares de indivíduos que estavam em necessidade de ajuda. Os pensamentos de Harper continuaram a retornar a John, mas ela tomou algum conforto na compreensão de que as escolhas que tinha tomado resultaram em uma mudança. No final, João estava determinado a não desistir da esperança. Ele manteve sua crença de que ainda havia alguma medida de bondade no mundo e que havia uma justificação para continuar trabalhando para um amanhã melhor. E quando ele conheceu Harper, ele viu nela as mesmas qualidades que ele sempre carregava em seu próprio coração, do amor e compaixão. Ele estava ciente do fato de que ela era única e que ela tinha o potencial de causar mudança em todo o mundo.